No Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade às lições da vida de Isabel. Ontem nós estudamos um pouquinho sobre essa mulher que foi conhecida, na Bíblia por ser uma mulher irrepreensível, uma mulher que, apesar de sofrer o preconceito da sociedade da época, por já estar em idade avançada e não ter filhos, e ser casada com um sacerdote que precisava ter filhos para dar continuidade ao trabalho sacerdotal. Isabel era rechaçada pela sociedade, por não ser mãe. E a gente viu na história de Isabel que Deus cumpriu, uma promessa dada ao seu marido Zacarias e fez Isabel mãe, Isabel engravidou e hoje a gente continua estudando essa história dessa mulher que tem muito para nos ensinar dentro do nosso contexto, das mulheres da Bíblia e sobre a infertilidade e como isso é tratado, nas lições bíblicas. Então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Esse é o nosso Café com Fé. Já pega o seu cafezinho. Já pega a sua Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Lucas. A visita de Maria. Durante sua gravidez, Isabel não saiu de casa por 5 meses. No 6º mês, sua prima Maria, que era solteira, Maria ainda não tinha se casado, e que também estava grávida. A diferença existente entre ambas era de que Maria era a virgem a quem Deus havia escolhido para ser mãe do seu filho Jesus. Podemos ler esse relato em Lucas 1, do 39 ao 44, se você estiver com a sua Bíblia. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. E Isabel foi possuída pelo Espírito Santo. Exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança em meu ventre se estremeceu de alegria. O que aconteceu? A Isabel estava grávida e recebeu a visita de Maria. Ambas, tanto Isabel quanto Maria, bom dia, seja bem-vinda, graça e paz. Tanto Isabel quanto Maria estavam recebendo, um filho em seu ventre, vindo de uma promessa do Senhor. Bom dia, seja bem-vinda. Graça e paz, Deus abençoe. E aí, quando Maria foi até a casa de Isabel para lhe dar a notícia de que ela estava grávida, mesmo ainda sendo virgem e não estando casada, antes mesmo de que Maria contasse para Isabel que ela estava grávida, o que tinha acontecido com ela, o bebê que crescia no ventre de Isabel se exaltou, ficou feliz, ficou alegre quando Maria chegou, porque no útero de ambas já cresciam, o milagre e a bênção do Senhor. As duas estavam vivendo, uma promessa de Deus. E Deus já sabia que no futuro desses dois bebês, dessas duas crianças, depois mais lá na frente a gente vê a história de Jesus e de João Batista, João foi a pessoa quem batizou Jesus, Então, desde o ventre a gente já vê que eles tinham um laço,
e a responsabilidade dessas duas mulheres em criar, em conduzir, né, essas duas crianças aí dentro do plano de Deus, dentro daquilo que o Senhor havia preparado para a vida delas, mas também para a vida dessas crianças. Não foi à toa que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus e Isabel para ser mãe de João Batista, né? Que depois seria um sacerdote e viria inclusive a batizar, né, Jesus. E aí diz assim, segue dizendo na história, né, de que Isabel se espantou, obviamente, com o que havia acontecido com Maria, né, porque Maria ainda era virgem e não estava casada. E naquele tempo, em que elas viviam há mais de 2000 anos, né, atrás, e isso era inaceitável. Mas Isabel recebe a sua prima, recebe Maria com muito carinho, né? E aí diz assim que Deus usou, né, Isabel para confortar e alentar Maria, pois essa deve ter se sentido com muito medo do que as pessoas pensariam sobre sua gravidez. Todavia, Isabel a recebeu dando-lhe apoio. E isso foi a primeira mulher registrada na Bíblia a confessar verbalmente que Jesus era o Senhor, né? E aí, Maria permaneceu na casa de Isabel por mais ou menos 3 meses. Estas primas devem ter conversado muito sobre os milagres que Deus havia realizado na vida de ambas. Não é admirável o fato de Maria lembrar-se de todas essas coisas mesmo após o nascimento de Jesus? Sem dúvida, ela e Isabel chegaram a sentir uma profunda reverência e respeito da obra do Senhor em suas vidas. E aí o que está querendo nos dizer, né? A história delas? Que o Senhor não deu simplesmente para elas uma missão, né? Ele não deu a elas um filho, né? Um filho ungido, um filho da promessa, e deixou que elas se virassem. A gente vê na história de Isabel e de Maria que mais do que dar para elas algo que elas desejavam, que era ser mãe, preparar tudo, o Senhor Deus deu condição para essas mulheres de que de fato elas vivessem, né, a promessa do Senhor. E aí o livro de Lucas nos conta, né, lá em Lucas 1,56, que elas sentiram uma profunda reverência ao Senhor. Elas sentiram que verdadeiramente Deus as amava, né? Porque apesar de elas estarem vivendo numa época difícil, numa época em que as mulheres não tinham muita voz e muita vez, né? E a gente carrega isso desde lá, né? Até hoje as mulheres ainda vivem e suportam o peso dessas mulheres, das nossas antepassadas, que viveram esse tempo de tanta repressão, né? As nossas bisavós, as nossas avós, as nossas mães ainda trazem isso pra gente, né? Isso é uma coisa da qual a gente precisa ir se libertando e trabalhando dentro de nós, né? Nós somos feitas por Deus para viver um plano de Deus, né? Um propósito de Deus perfeito para as nossas vidas. E o Senhor tem um propósito para cada uma de nós. Assim como Ele teve para Isabel, assim como Ele teve para Maria, né? Seja bem-vinda, graça e paz. Ele também tem para cada uma de nós. E Ele nos capacita e nos prepara. Não deve ter sido fácil para Isabel viver em uma sociedade que primeiro a julgava por já estar em idade avançada e ainda não ter filhos, e depois também a julgava porque, nossa, tão velha, agora ela vai ser mãe. E o que eu quero dizer para vocês, que as escolhas que você faz na sua jornada, aquilo que o Senhor Deus tem te dado, tem colocado ao seu coração, precisa estar muito firmado em Deus. A gente tá aqui todas as manhãs e eu trago todos os dias a palavra e a gente vem falando muito sobre isso, porque eu percebo
que muitas de vocês ainda têm se preocupado muito e deixado de fazer aquilo que precisa por conta do julgamento alheio, por conta das falas, às vezes, ofensivas de outras pessoas. E, na maioria das vezes, as pessoas que são ligeiras para apontar o dedo, que são ligeiras para julgar a sua jornada, a sua caminhada, são pessoas que já são mães, que já têm os seus filhos, que viveram uma gestação natural, que não passaram por uma dificuldade para engravidar e elas não compreendem essa busca que a gente vive, né? Eu mesma na minha jornada escutei muitas vezes: ah, mas para que você quer tanto ser mãe? Ah, mas para que um filho com tanta criança no mundo para ser adotada? Isso quando eu comecei a cogitar querer ser mãe. E foram justamente esses pensamentos, essas frases que eu comecei a ouvir que me fizeram me recolher. E hoje eu vejo que foi uma das coisas mais certas que eu fiz na minha jornada. Quando eu vi que as pessoas... e foi Deus quem me deu essa sabedoria, porque eu não tinha uma pessoa me orientando, uma mentora me ajudando, alguém com quem eu pudesse contar. Mas eu decidi viver a minha jornada em silêncio, confiando em Deus e conversando e entregando tudo a Deus. Porque eu percebi que as pessoas não vão entender aquilo para o qual Deus está nos chamando. Então não existe melhor conselheiro, não existe melhor amigo, não existe melhor ouvinte, não existe melhor ajudador do que o Senhor. Porque Ele já sabe qual é o plano que Ele tem para a tua vida. A sua criança, o seu bebê já existe lá junto de Deus no berço da criação. O Senhor Deus já sabe qual é a história que Ele tem preparada para o seu filho. E é justamente por isso que Ele te chama para te capacitar. Para que quando você se torne mãe, para que quando a maternidade chegar, você esteja pronta para receber de fato a sua missão de ser mãe dessa criança. Assim como Isabel, apesar de ter vivido uma dificuldade de ser cobrada pela sociedade, né, por não ter filhos, já em idade avançada, quando o Senhor permitiu que ela fosse mãe, a gente vê que porque existia um plano de Deus para a vida de Isabel. Isabel era uma mulher irrepreensível, uma mulher que, apesar de não ter filhos ainda, de ser julgada, de ser criticada pela sociedade, ela demonstrou estar firme em Deus. A gente não vê na história de Isabel ela reclamando, ela murmurando, ela questionando, né? E aí, quando ela estava pronta, o Senhor Deus a fez mãe, independente de condições físicas, de idade, do que iriam pensar, do que iriam falar. Isabel contrariou tudo aquilo que as pessoas hoje dizem, né, pra gente enquanto tentantes, que não é possível, que não vai dar certo, que para com isso, né? E aí a gente vê ela falando aqui na história dela que quando o Senhor Deus a abençoou e ela engravidou, ela ficou quietinha dentro de casa. Quando ela recebe Maria para uma visita, ela já estava indo para o 6º mês de gravidez e ela não tinha saído de casa. Porque o Senhor Deus estava provendo a ela tudo que ela precisava. E talvez esse seja o maior ensinamento, né, do Café com Fé de hoje. Tudo aquilo que você precisa para alcançar o seu objetivo, que é ter o seu filho, está em Deus. Está dentro da sua casa, dentro de você. As respostas, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você tem buscado, né? O tempo que talvez você tenha perdido buscando respostas no Google ou em grupos, né, de outras tentantes, de outras mulheres. Deus está te dizendo que está aí dentro de você, né? A partir do momento em que a gente confia no Senhor, em que a gente compreende para o que Deus está nos chamando, as coisas ficam mais leves e acontecem de uma forma muito mais fácil. Porque quando a gente compreende, né, a forma como Deus está trabalhando na nossa vida, a gente para de questionar, por exemplo, por que é que está demorando, por que comigo, né? Outras mulheres engravidando e eu ainda nada, e comigo ainda não.
A partir do momento em que a gente consegue compreender o mover e o agir de Deus na nossa vida, a jornada se torna mais leve e a gente consegue compreender, inclusive, qual é o nosso papel, né, na nossa jornada. A gente viu aqui que Isabel estava vivendo, né, um milagre do Senhor na sua vida. Em seu ventre crescia um bebê e ela foi acolhedora, né, para compartilhar com Maria, que vivia a mesma situação. Maria havia acabado de conceber, né, um bebê através do Espírito Santo, e Maria também precisava se refugiar, porque da mesma forma que Isabel, Maria também seria questionada e julgada pela sociedade, porque ela era virgem e não era casada ainda, né? Ela veio a se casar depois com José. Então, ambas se acolheram, ambas se compreenderam. E na nossa jornada, a gente precisa buscar pessoas, né? Maria podia ter ido buscar conforto, abrigo em qualquer outro lugar, mas o Senhor a direcionou, né? Tanto que a gente vê a própria Bíblia contando que os bebês que cresciam, né, no ventre delas se saudaram, ficaram alegres quando se encontraram. Isso quer dizer o quê? A gente precisa estar num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, num ambiente de pessoas que de fato vão compreender aquilo que a gente está vivendo, nos acolher, né? E poder nos ajudar realmente com um sentimento verdadeiro realmente da parte do Senhor, né? E aqui eu acredito que aquilo que Deus quer nos dizer nessa manhã é que existem pessoas boas, existem pessoas aí próximas de você, a quem você pode recorrer, a quem você de fato pode contar. Mas ore ao Senhor por isso, para que Deus te direcione. Quem são essas pessoas com quem você realmente pode contar com apoio, com a ajuda, né? Porque não conte sua história, não conte as suas dores, não peça ajuda de pessoas que não foram direcionadas por Deus para estar na sua vida. Deixe ir quem o Senhor estiver tirando, né? A gente faz a oração do Pai Nosso tão clara, né? Falando sobre isso, para que Deus tire das nossas vidas as pessoas que não contribuem, né, que só nos fazem mal. Então que a gente deixe ir para que pessoas novas talvez surjam, né, na nossa caminhada, na nossa jornada, e que possam verdadeiramente nos ajudar. Assim como Isabel foi uma mulher de grande fé, né, e Deus provou o seu amor para com a vida dela, e ela também pôde auxiliar a sua prima, que vivia também um momento muito importante, muito especial na vida dela e que precisava de apoio, precisava de ajuda, né? Maria ainda não tinha um marido, né? Ela e José iriam se casar, mas ela ainda não tinha esse apoio do marido. Então Isabel se demonstrou ser uma mulher muito honrada na presença do Senhor, né? Deus a abençoou e ela pôde gerar, ela pôde ter uma gestação saudável, uma gestação feliz, né? E ela se preservou, acima de tudo, da maldade alheia, dos comentários, né, que em nada lhe acrescentariam. Então Isabel compreendeu qual era o lugar dela naquilo que o Senhor Deus a estava chamando, né? Para aquilo, para o quê, né? Quando eu digo para vocês trocarem a pergunta do porquê eu estou vivendo essa dificuldade para que eu estou vivendo essa dificuldade, é justamente para que você compreenda o que Deus está fazendo, né? Como Deus está agindo e qual é o objetivo dele. Para que, né, Deus está te convidando para viver essa dificuldade. Eu acredito muito que todos os filhos, né, das tentantes, das mulheres que são chamadas para viver a dificuldade para engravidar, assim como os filhos de Isabel e Maria foram grandes homens na história da humanidade aí contadas, né, na Bíblia. Acredito que cada uma de nós recebe do Senhor a missão de se preparar para também receber crianças abençoadas, crianças de uma geração do futuro que realmente precisa ser diferente, né? Uma geração onde as pessoas de fato saibam o que é o amor verdadeiro, de fato saibam, né,
ter princípios e valores, assim como a Bíblia nos ensina. E ter uma criança já sabendo que você vai ter essa missão, te prepara e te capacita desde já para se tornar uma mãe mais amorosa, uma mãe consciente, uma mãe presente, né? Ciente do seu papel perante a vida do seu filho. Não é só ter um positivo, engravidar e ter um bebê. O positivo é só a primeira etapa dessa jornada de uma vida inteira, né? Eu não vejo fim mais. É uma jornada, né? Os meus filhos estão com 3 anos e a cada dia, a cada mês, a cada ano são novas descobertas. E à medida que eles vão crescendo, eles continuam precisando da minha orientação, do meu suporte, do meu apoio. E é muito importante. Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido, né? A gente falando algumas coisas sobre a educação deles. Eles não fazem aquilo que a gente diz para eles fazerem, nesses primeiros anos de vida principalmente. Mas os nossos filhos, os filhos de vocês, que em nome de Jesus vocês terão, eles fazem tudo baseado naquilo que eles veem a gente fazendo. Se eu pedir para eles ajuntarem alguma coisa do chão, eles muito provavelmente vão se negar. Mas se eu for lá ajuntar a primeira coisa e chamar eles para me ajudar e fazerem junto comigo, de pronto eles vão, de imediato eles vão me ajudar. E aí a gente vê a importância, né, do ser mãe consciente, do ser mãe se preparando para viver essa maternidade amorosa e consciente desde já, porque eu acredito que o maior chamado da dificuldade para engravidar é te preparar, foi me preparar para ser uma mãe muito mais amorosa, muito mais consciente, uma mãe que cria filhos emocionalmente saudáveis, né? Uma geração que realmente tem sido escolhida por Deus, né, para ser a geração do futuro. E é nosso papel, é nossa missão, né, enquanto mulheres na Terra, cumprir esse propósito do Senhor, né, de criar essa geração de valor, né, uma geração realmente abençoada aí pelo Senhor. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos em Tua presença para Te louvar e agradecer por mais um dia, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus. Te agradeço pela vida de cada uma, Senhor, por cada preciosa que esteve aqui nessa manhã, por todas aquelas que ainda assistirão, Senhor Deus. Que todo lar onde essa palavra chegar, Senhor Deus, seja fonte de bênçãos, seja, Senhor Deus, direcionamento para a jornada, Senhor Deus, de todas as preciosas. Eu te peço que nos perdoe por todos os pecados, por todas as vezes em que duvidamos da Tua vontade pelas nossas vidas, Senhor Deus, quando questionamos, que o Senhor possa acalmar o nosso coração e que nós possamos compreender, Senhor Deus, que cada tentante possa, ó Pai, compreender qual é o chamado, Senhor Deus, que existe nessa dificuldade. Que existe um plano perfeito do Senhor Deus para a vida de cada uma, Senhor, e que elas possam ter compreensão para entender qual é o seu papel, o que é que o Senhor precisa que cada uma faça, Senhor, para compreender e viver de fato a maternidade e receber seu filho nos braços, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia, que abençoada seja a sua quarta-feira. Muito obrigado por estar aqui. Gratidão, um beijo no coração e Deus abençoe.